Olá meus amigos, Portão de Saída, chegando com mais um vídeo. É o terceiro vídeo da série dos cortes a respeito da fala do Jason Ferrer, do canal Além da Fé, ali do podcast Três Irmãos, onde eu vou estar reagindo daí para frente, ou seja, de onde eu parei. Entrou um vídeo no canal Portão de Saída como o primeiro, entrou um vídeo como segundo no canal Pilastra da Verdade logo cedo, e agora está entrando a terceira versão, que eu falei que ia fazer uns cortes para que eu pudesse reagir à fala impressionante e libertadora, questão mental, do Jason Ferrer ali naquele podcast, que com certeza vai estar abrindo portas para muitas pessoas convidarem os dois aí, o Jason e o Antônio, para podcasts, entrevistas em canais. E isso é muito importante, a chegada dos ateus militantes nos podcasts, e isso vai ajudar muito o nosso trabalho aqui. Então, vamos continuar aqui. E sempre eu vou estar dando uma pausa quando eu precisar fazer isso, e vou estar comentando. O meu comentário é importante porque o meu comentário vai ajudar você a entender melhor. Vamos lá. Tem como isso aí se compreenda hoje? Não. Não. Você pode, por gentileza, ler o que está escrito aqui? Por Jason Ferrer. Por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda? Exatamente. Uma crítica contundente à escatologia cristã. Isso aqui é apenas 1% do... Olha só, observe, ele está mostrando já pro rapaz um livro dele, para você ver que o livro do Jesus já está prontinho. Só falta ser agora divulgado, só falta ser lançado. Então, vocês já observam que o cara já está totalmente preparado para lançar o livro dele, que não demora muito, vai ser lançado e vai sair um dos melhores livros racionais do Brasil. Do que eu estou para mostrar no meu livro. E trazer exegeticamente toda a explicação possível e impossível para Aqui provar. você sabe quantas explicações você tem? Eu sei de todas. Não, mas quantas? Você sabe enumerar? Tipo assim, cara, são mais de 100, sei lá, 1000 explicações. Só o fato de eu estar refutando as 6 maiores correntes escatológicas, que é o preterismo parcial, o preterismo completo, o universalismo, o historicismo, o idealismo e o futurismo, só aí já está de bom tamanho. E mostrar para você a aplicação pessoal qual que é. Como é que ela funciona, como é que ela se interage. As coisas deveriam acontecer, meus amigos, no século I, tintim por tintim. A volta do Filho do Homem, visível assim como ele foi, ele teria que voltar. Da mesma forma. Visível, corporal. Se não aconteceu, não adianta você ficar arrumando desculpas. Não aconteceu. Mentiu. Certo? Então, se ele mentiu, tá aí na sua cara. Eu tô falando dentro da sua face. Eu tô provando pra você isso daí. E você... A Bíblia aqui é online. Certo? Então, você tira as suas próprias conclusões e você vê que isso daqui é um contexto antigo. Tanto que ele falou é verdade, que quando os discípulos perguntam isso para Jesus, é depois dele anunciar que não ficaria pedra sobre pedra no templo. E o templo, ele foi destruído na década de 70. Então não poderia de forma alguma passar disso. Porque ele estava anunciando a destruição do templo. E ele não voltou. Então tem alguma coisa errada. Ele fala regenea haute no grego. Aí você tem um artigo definindo a geração e você tem um pronome demonstrativo que é esta. Esta. Na pincelada aqui do Antônio Miranda, para você ver que há uma concordância entre os dois ali,
do Jason Ferreira e o Antônio Miranda, que ele está ali também no podcast, fazendo uma pequena participação, uma pincelada aí na participação do Jason Ferreira. É justamente isso. Engraçado, cara, que o Conto do Vigário mostra com clareza as contradições quando trazemos para o lado verdadeiro das coisas, o lado real das coisas. Quando puxamos para a realidade, a gente vê que é totalmente voltada a provar, tá entendendo? Provar que o livro é totalmente equivocado e que tem contradição, mas não se cumpriu. E as pessoas esperam isso se cumprir. Aí é que está a coisa. Ou seja, o tempo vai passando, vem anos, mais anos, mais anos. As pessoas que esperavam há 10 anos, há 20 anos, há 40 anos atrás, muitas já morreram, que acreditavam piamente, e nada. Eu esperei 45 anos, chegou um momento que não deu para esperar mais. E entender, e buscar informação e entender que tudo que está escrito no Conto do Vigário é apenas um faz de conta. Infelizmente, viva com a sua fé, viva com sua zona de conforto. É normal e natural, nada demais. Agora, sabe quando é que você vai ver a face de um divino, de uma divindade chamada Jesus? Fique triste não, nunca. Não tem, cara. É melhor se aceitar e encarar a vida como a vida é. E se cuidar, e cuidar da sua família. Vamos continuar aqui porque eu não quero que esse vídeo fique muito longo. É o presente em questão temporal e é próximo do falante. Para ser uma geração futura, teria que ter uma palavra, uma expressão chamada ekeinos, que vai falar aquela geração, que aí seria uma geração qualquer no futuro, que aí estaria definindo uma geração no futuro. Então, quando a gente vai para o grego, para a construção gramatical, para o contexto ali do período que está sendo dito, não tem como escapar e ficar diferente de ser ali naquela geração a qual o personagem é colocado. Faz o seguinte, coloca para mim Mateus 24, 34, aí coloca assim, versão linguagem de hoje, nova tradução da linguagem de hoje, coloca assim, nova tradução da linguagem de hoje, pronto. Vamos ler esse texto aqui rapidamente, só para vocês terem uma ideia de como essa tradução está sendo maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Leia para mim, por gentileza, aqui o que está escrito. Bicho. O reflexo bem na minha frente, que a luz. Tudo bem. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. O céu e a terra... Você leu a Bíblia. Olha a prova aí. E agora? Eu afirmo a vocês, os discípulos, que isto é verdade. Essas coisas, no plural, vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. E agora? Isso é Bíblia. Isto é verdade. Ele está dando uma afirmação. Olha lá, tá lá, escrito. Deu um nó. A versão bíblica. Olha só, o Jason Ferreira acabou de dar aqui um nó na mente do rapaz do podcast aí. Cara, é simples. É só ler com raciocínio que a Bíblia, ela contradiz ela mesma. Se você não sabe. O livro que você chama de livro sagrado e livro da verdade, palavra da verdade, é um livro mentiroso, infelizmente. Infelizmente, você está acreditando numa mentira. E se você querer viver a sua vida toda nessa mentira, problema seu. Porque o próprio livro fala da mentira. Porque fala de uma verdade que não aconteceu. O que mais a gente vê dentro de igreja é o pessoal usar essa expressão verdade, 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 verdade. Que verdade? Uma verdade, para ela ser constatada como uma verdade, ela tem que ter uma prova diante dos nossos olhos.
Quando você diz isso é verdade, isso vai ser verdade, mas acontece o contrário, é uma mentira. Então, ele está lendo aí uma versão, Jason Ferreira está lendo uma versão da própria Bíblia, dizendo que todas as coisas de, vamos colocar aqui, arrebatamento, vinda de Cristo, acontecimento disso, daquilo, tudo ia acontecer ainda no tempo que os apóstolos estavam vivos, para eles presenciarem e confirmarem que de fato o Cristo romano estava falando uma verdade. Só que eles morreram, todos morreram, e o tempo passou, e estamos em 2000 e alguns anos, e agora? Aí você vai continuar nessa mentira? Você vai continuar acreditando nisso? Você vai continuar se sacrificando, perdendo o seu tempo fazendo campanhas e períodos de oração? Para com isso, cara. Você não é criança, não. Você pode ser enganado um tempo, mas não todo o tempo. Enganado um tempo, tudo bem, eu também fui. Ninguém está livre disso. Agora, todo o tempo, começa a ler a sua Bíblia com raciocínio, coloca a fé no canto da parede, de forma figurada, e começa a ler com raciocínio, para você ver. Pode começar de Gênesis. Quando você lê o primeiro versículo de Gênesis, o segundo, quando chegar no terceiro, observe. Observe se tem alguma coisa a ver com a realidade. Um Deus que constrói a luz, que ele faz a luz. Por que ele faz a luz? Ele vivia nas trevas? Se o texto tivesse dito assim, Deus está trazendo luz para o planeta Terra, aí era diferente. Mas o texto diz, e disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa. Se você não se tornar, no mínimo, um agnóstico com esse versículo, aí você vai acreditar no resto da mentira da Bíblia. E aqui o Jesus está mostrando no Novo Testamento, na chamada era cristocêntrica, Cristo no centro da história do livro romano. E mostrando literalmente as mentiras estampadas no livro. Porque aquilo que está sendo falado não foi. Mas o problema é que a maioria dos religiosos, essa maioria, mistifica. E joga para o lado espiritual. E aí vem enganando esta turma toda. Vamos continuar aqui, que eu não vou demorar muito para finalizar a terceira parte da reação a este podcast, nesta entrevista do Jason Ferreira. Da maneira mais literal possível, que os organizadores dessa Bíblia, a Bíblia na linguagem de hoje, essa é a nova tradução na linguagem de hoje, os tradutores tentaram ser o máximo possível literais e críticos, certo? Levando em consideração o tempo e levando em consideração a gramática. E Robertinho, o problema disso aí que o Jason tá falando é que hoje tem um monte de líder religioso safado, vagabundo, vendendo para as pessoas que estamos no fim dos tempos, botando um monte de trauma psicológico nas pessoas. É isso mesmo. E sendo que a interpretação correta era para aquele período, né? E nisso eles vão enriquecendo. Coloque agora Mateus 23, 36, por gentileza, só para vocês verem agora. A verdade vai passando na cara das pessoas. Quando vocês observam esses caras aí, ó, sem difamar, viu, gente? Sem ofender, estou criticando ideia. Vocês observam as interpretações mentirosas do Rodrigo Silva, do Silas Malafaia, do Marcos Feliciano, Marco, né? O nome dele é Marco Feliciano, do Napoleão Falcão, Josué Brandão, o Nicodemos, né? Augusto Nicodemos, o Edir Macedo. Estou falando os nomes aqui, porque eu não estou ofendendo a pessoa, estou criticando a ideia. Todos eles. O Hernani Dias Lopes. Vamos lá. Tem outros. Tem o Josué Gonçalves. Porque foge, mas são vários. Se vocês observarem a interpretação desses caras, é totalmente o contrário do que diz o texto, ou do que diz o livro. Porque eles querem continuar levando aquilo que vai massagear o ego das pessoas, e as pessoas vão ficar esperando aquilo que já era para ter vindo dentro do prazo da profecia. Aí tem uma coisa que é interessante, que eles pegam
eles pegam um texto que diz que nem Jesus sabia o dia e a hora. Somente o Pai. Pô, Jesus e Deus não é a mesma pessoa? Eles ficam fazendo malabarismo, mas tudo é para aquela época. Embora hoje tem muitas religiões por aí já trazendo versões diferentes, né, dizendo que Jesus já veio e que agora nós estamos vivendo em uma outra era e que é uma coisa e é outra e é tanta mentira que se inventa. O ateísmo, o agnosticismo, que não são religiões, é apenas a expressão de uma palavra para identificar quem não tem crença em divindade, é somente isso, é apenas uma ideia, não é religião, é quem traz vocês para o mundo natural, o mundo normal, sem precisar mistificar nada, sem precisar sacrificar em nada. Você é disso, cara, você não precisa disso. Então os meninos aqui simplesmente estão dando um show de explicação clara, simples, literal, que tudo isso não passa de uma deslavada de uma mentira, infelizmente. Fique triste não. Quer me criticar? Me critique. Se você acha que a sua fé é verdadeira, faça ela funcionar. Faça testes, faça provas. Mas não fique triste não. Você foi enganado. Só isso. Nós estamos em Mateus 24, não é isso? Sim. Vamos voltar só um capítulo. Mateus 23, 36. 36, 34. Isso, 23, 36. Olha o que está escrito. Em verdade... Lê para mim aí, que agora a luz pegou. Em verdade... Onde estava? Aí dá para mim. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Aí. 37. Não, só isso aí. Tá. O que acontece? Em verdade vos digo que todas essas coisas... Que coisas são essas? As tranqueiras, tudo lá. Tudo quanto é coisa ruim. Vão acontecer sobre aquela geração? Não, sobre esta geração que era a geração que estava lá. Exatamente. Você está compreendendo que E o continua texto... a leitura, pra tu ver. Aí ele diz, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Não é Rio de Janeiro, não? Não é. Não é São Paulo, não é Brasil, não é Estados Unidos. Então é quem que ele tá falando aqui? Jerusalém. E ele enfatiza, né? Jerusalém, Jerusalém. Aí continua a leitura. Que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te com... Engraçado, deixa eu finalizar aqui. Engraçado, depois, se vocês quiserem na íntegra, um tempo, na hora que deitarem, né, vocês podem ir lá no podcast Três Irmãos. Eu quero parabenizar esses caras aí, os donos do podcast, porque eles deixaram os meninos à vontade. Talvez o Jason Ferreira e o Antônio Miranda não tivesse tanta liberdade para falar essas coisas, para mostrar, se fosse um podcast mais religioso, porque eu participei de um podcast, eu não tive tanta liberdade, mas também lá também foi uma entrevista. E uma coisa eu digo para vocês, cara, depois dessa, então você pode ir ali quietinho na hora de dormir, antes do sono, colocar o seu celular ou então na televisão e assistir os debates entre o Antônio Miranda e o padre Antônio Miranda e o Paulo Cogos também, e depois assistir, que você não vai perder nada o que o Jason Ferreira falou. Você pode assistir um pouco, depois ir assistindo de novo. Aqui eu estou apenas reexplicando para algumas pessoas simples que têm dificuldade de entender, mas tem muitas pessoas que já entenderam, e trazendo também a minha versão. O que eu quero dizer para vocês que a mentira, o povo tem que dizer que a mentira tem a perna curta. Essa mentira, a perna dela foi bem comprida, viu? Tem mais de 2000 anos e pode demorar mais um pouco. Mas esta perna já está sendo cortada, porque os racionais estão aí, a tecnologia chegou, está na sua casa. Você não assiste agora só o que a Globo quer, você não assiste agora só o que a Record quer, você não assiste agora só o que a Band quer, você não assiste agora só o que canais abertos querem. Você assiste o que você quiser, você entra lá e procura o que você quiser. E você só fica enganado se você querer. Ah, se você querer ficar enganado, eu não vou poder fazer nada por você. Não, eu não vou poder fazer nada. De jeito nenhum. Você quer tirar. A gente quer tirar a pessoa do engano e a pessoa não quer. A pessoa tem total liberdade para escolher ficar. Mas saiba de uma coisa.
tudo que você pratica dentro de toda e qualquer denominação, não estou dizendo que é errado, não. Mas é perda de tempo. Não é errado, mas é perda de tempo. Por exemplo, para explicar para vocês que eu não estou aqui criticando que é errado você estar na sua igreja orando, fazendo e acontecendo, não. É perda de tempo. Uma coisa é dizer errado, outra coisa é perda de tempo. Não estou dizendo que é errado, é perda de tempo. Por exemplo, se você varrer a sua casa 10 vezes por dia, tem necessidade disso? Se você pegar a sua roupa, colocar para lavar, depois antes de usar, colocar para lavar de novo, antes de usar, colocar para lavar de novo, é necessário isso? Não. É errado? Não. Mas é desnecessário. É perda de tempo. Você perde tanto tempo nesta vida tão pequena que nós temos aqui. Ou seja, eu digo pequena, curta. Tão curta. Essa vida é curta demais, cara. 100 anos. Se a pessoa tiver o privilégio de viver 100 anos, não representa nada para este universo. E dificilmente hoje um ser humano consegue viver 100 anos. São poucos que conseguem chegar aos 100, 105, 110. Mas quando chegam nesta idade não querem nem mais viver. Porque não vale a pena. Não vale a pena você, uma múmia andando no meio da rua, ou nem tá andando em cima de uma cama. Aí você deixa de viver tantas coisas, de usufruir de tantas coisas dentro desse período por conta de religião. Para com isso, Antônio Galvão, portão de saída. Eu fui, mas eu vou voltar e volto com novos argumentos e novas indagações agora pelo canal Pilastra da Verdade. Vamos que vamos.